Irmãos queridos, a gente está numa série de pregações que tenta colocar uma coisa muito importante no coração de vocês, dividir com vocês a palavra de Deus. E essa série chama O que Deus quer que você saiba. O que Deus quer que você saiba. Essa série tem por objetivo tratar alguns pontos principais daquilo que Deus ensina para a gente. E a gente vem tratando já esses pontos, e hoje eu quero tratar um ponto sobre a segurança, da gente sentir-se seguro. Estamos seguros com Deus. E eu queria conectar aqui meu celular para mostrar o texto bíblico, mas não estou conseguindo, eu vou pedir para o pessoal colocar para mim. O texto de 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 6, se você pode abrir a sua Bíblia, que vamos usar esse texto bíblico para pensarmos nessa segurança, seguro com Deus. E eu quero ler esse texto, depois quero fazer uma parte histórica, apresentar um pouco da história, para a gente entender como Deus trabalha isso. Vou ler a partir do versículo 6, então diz assim: Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se que os seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Que Deus seja louvado. Quando a gente pensa no poder de Deus, no reino de Deus, na segurança de Deus, a gente pensa em uma guerra. Há uma guerra entre forças que a gente pode olhar na história, elas não são subjetivas, elas não são do imaginário, elas são bem reais. Se você ler o livro dos reis ou o livro das crônicas, você vai ver pontos importantes dessa história que está acontecendo. Um povo de Israel que era guardado por Deus, que começa bem antes dessa história, lá com Abraão, que eles vão parar na terra prometida, e Deus vai dando a libertação. Deus está sempre presente com eles, direcionando, dando o caminho certo. Mas especialmente no livro dos reis e no livro dos crônicas, nós vemos uma fase onde fica muito evidente como Deus olha para o povo e como o povo não entende o plano de Deus. Isso se reflete nas guerras com os vizinhos. Quando Israel fala de segurança com Deus, eles estão falando dessa segurança política, dessa segurança geográfica, dessa segurança social. A gente vê, por exemplo, no livro dos reis e dos crônicas, as lutas de Israel com os países vizinhos, por exemplo, com os filisteus e com outros países. Vemos o quanto há de investimento nos países contra o povo de Israel, e como Deus está ali para proteger, desde que o coração do povo esteja humilhado diante de Deus, não é assim? Quando o povo estava longe de Deus, ou quando o rei estava longe de Deus, o que acontecia? Deus permitia que os inimigos invadissem. Eles vinham, saqueavam, matavam as pessoas, e o povo de Deus era humilhado. Mas ninguém achava que era normal isso. Mesmo o povo de Israel sabia, estamos longe de Deus, e os profetas estavam lá falando: vocês estão longe de Deus, precisam voltar para Deus. E quando o povo se humilhava, e quando o rei entendia, levava o povo a se reconciliar com Deus, então Deus trazia o livramento. O povo era liberto da opressão. Novamente o povo estava livre e voltavam às festividades.
Mas infelizmente, houve pouquíssimos reis que realmente fizeram a vontade de Deus. Poucos reis foram aqueles que realmente estiveram debaixo da graça de Deus. Tanto que aí os profetas vão começar a falar que vai chegar um tempo muito pior que aquele. Então vêm os assírios em 786 a.C. e assumem o reino do norte. Mas Deus não estava com eles? Sim, Deus estava com eles, mas eles não permitiram que Deus os libertasse dos seus inimigos. Eles queriam andar pelas suas próprias forças, pelo seu próprio entendimento. E aí, passado um pouquinho mais, ali foi 722 a.C., quando chega em 586 a.C. Então, aí sim, aí os babilônios vêm e assumem o reino do sul. Então, todo aquele povo de Israel, toda aquela promessa de Deus, da Canaã, da terra prometida, perdeu-se tudo. O que nós estamos vendo nesse ponto é justamente essa questão da guerra física, a guerra, esse confronto mesmo entre pessoas com armas, a morte, a destruição, o roubo. Mas Deus falava de um reino espiritual, e desde sempre houve a promessa de que viria um Messias, viria um Salvador, e que ele implantaria uma nova aliança, que é essa aliança que nós lembramos hoje, que celebramos hoje, e que vamos celebrar com a ceia do Senhor, inclusive. Quando a gente começa a ouvir desde Gênesis, Deus prometendo, que virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente, eu acho interessante que não é uma palavra de amor e consideração, é uma palavra de guerra. Pisar a cabeça é uma palavra de guerra mesmo, de batalha, Nós vamos vendo ao longo do tempo que esse Messias vai vir para implantar o seu reino. Israel entende como implantar o reino, ele não entende que alguém vai vir falando palavras bonitas de amor e graça. Israel entende que se vai vir alguém que vai implantar o seu reino, ele vai vir com força militar, com força bélica, com força para dominar, para ser vencedor sobre a força que existe. E Jesus, quando vem, então o povo tem aquela decepção, porque eles não entendem a nova aliança, nem quais são as forças a que Jesus se refere, nem qual é a batalha que se está lutando. Israel estava acostumada a falar de vitórias como Davi fala no livro dos Salmos. O Senhor me libertou do meu inimigo, me fez sair daquela sensação de morte, e eles foram derrotados, e eu saí da humilhação, o Senhor me exaltou. E assim os Salmos continuam mostrando quantas vezes Deus era esse refúgio para eles, no sentido físico, social, nacional, geográfico, militar. Deus é esse refúgio, essa força, e eles sentiam segurança. A maior segurança, é óbvio, ou existia quando aquele rei que estava sobre eles, aquele rei servia dignamente ao Senhor e honrava ao Senhor. Então a gente havia paz em Israel, a chuva cai no tempo certo, a plantação brota, tem comida, tem bebida, a água está presente, as pessoas estão bem, tudo está bem. O povo sabe disso, mas frequentemente fugia da presença de Deus, fugia da vontade de Deus, e quer fazer por suas próprias forças, pelo seu próprio entendimento. A gente vê como o povo se perde quando olha para o seu próprio eu, e quando diz, eu vou fazer do meu jeito porque eu acho que está certo assim. O rei assumia aquela posição e diga, agora sou eu que sou o rei, eu vou fazer do meu jeito. E é lá, o rei compromete toda a comunhão do povo de Israel com o próprio Deus. Comprometeu a paz, o equilíbrio social, e com certeza a gente pode ver pelos textos bíblicos até a natureza, porque aí Deus já guardava a chuva também, e havia tempos ruins, e o povo ficava lamentando. Quando a gente fala em segurança com Deus, Israel sabe bem o que é segurança com Deus, porque entendia muito bem que quando tudo estava bem com Deus, tudo estava bem em casa, na nação, na natureza, tudo estava perfeito.
É a partir desse entendimento do Antigo Testamento que eu quero caminhar para esse novo entendimento do Novo Testamento, porque Jesus vem como um rei, mas as pessoas não entenderam o reino que ele estava se referindo. E a gente até teve a oportunidade de comentar ontem aqui na live dos jovens que esse reino vem sendo implementado e que ele não veio de uma vez definitivamente, se implantou e acabou, não tem mais nada para fazer, mas ele continua sendo implementado e Jesus vai sendo colocado como rei sobre as vidas das pessoas, onde a pessoa que se entregou a Cristo, significa que Jesus passou a reinar sobre a vida dele. E agora a gente chama de um Deus soberano, ou seja, onde Ele toma as decisões sobre a minha vida. Onde aquilo que eu via como verdade ou como certo, eu entrego a submissão desse rei. E é Ele que determina as coisas sobre a minha vida, as decisões, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E isso eu não faço de uma maneira individual, mas faço como parte de um reino. Então, há um rei que determina, que coloca o que é certo, o que é errado, que toma decisões. E há os seus súditos que seguem esse rei. Quem são esses súditos? Quem são? Você sabe? Quem são esses súditos? Quem? Diga alto, irmão. Isso aí. Está com medo de dizer que você é súdito de Cristo? Pode dizer com orgulho, com alegria, né? Nós somos súditos de Cristo. Há um rei que governa sobre a minha vida. Ele governa sobre a sua vida? Amém, graças a Deus por isso, irmão. Deus seja louvado por isso. Porque quando Jesus fizer isso, haverá paz. E paz não significa que a gente não tem problemas. Paz significa que há solução para os problemas. Paz significa que não, quando a gente fala há paz, não significa que não há lutas, mas significa que as vitórias estão garantidas. Então a gente sabe, o inimigo está vindo sem problema, nós temos soldados superiores, nós temos força bélica superior. Eu quero lembrar para vocês uma situação mais recente do povo de Israel, e vocês devem ter conhecimento. O povo de Israel na Primeira Guerra Mundial teve um conflito bastante grande, por toda a guerra, né, mundial, é claro, envolvendo vários países, é um grande conflito. Mas houve, a partir do Reino Unido, que dominava sobre aquela região chamada Palestina, houve um conflito porque eles fizeram acordos com os palestinos e com os judeus. E confirmaram com os judeus que eles se tornariam uma nação. Mas aí, e os árabes, né, que estavam ali naquela região? Então a promessa ficou confusa e ficou bem conflitante. Mas aí chegou a Segunda Guerra Mundial, houve um movimento contra os judeus por parte dos nazistas, houve um movimento anti-sionista. Por que sionista? Porque fala do Monte Sião, e o Monte Sião se refere àquele monte, símbolo do judaísmo, está ali em Jerusalém. Então quando fala dos sionistas, estão falando daqueles a favor dos hebreus, né, dos judeus. Por causa desse movimento anti-sionista, por causa dessa guerra, desse massacre que houve por parte dos nazistas, então houve um movimento contrário, houve um movimento sionista a favor dos judeus. E isso fez então com que muitos judeus saíssem de vários lugares do mundo e ganhassem recursos para ir de volta para a sua terra. Mas lá haviam árabes. E o movimento cresceu tanto que o número de árabes e judeus agora ficou quase igual, porque havia poucos judeus na época da Primeira Guerra Mundial, porque eles tinham sido espalhados. E agora houve uma crescente no número de pessoas, número de judeus lá naquele lugar. E quando chegou o dia 14 de maio de 1948, então, já em conversa com a ONU e tudo mais, eles estabeleceram a nação de Israel. E a ONU reconheceu, há uma nação agora, e ela se chama Israel. Israel volta a ser uma nação reconhecida mundialmente. Irmãos, no mesmo instante, houve uma grande discordância dos árabes, principalmente dos muçulmanos, e ali começou uma grande guerra, um grande conflito, por causa do estabelecimento da nação. E aí várias nações
se ajuntaram. E você pode ver ao redor, lá no mapa, você vai ver Israel aqui, o mar Mediterrâneo desse lado, e você vai ver aqui o Líbano aqui em cima, a Síria, o Irã, a Jordânia, e depois aqui embaixo o Egito. Todos eles se ajuntam, com forças militares também vindas da Rússia, tem até participação de Cuba. E aí eles vão se juntar e vão se fortalecer, porque eles querem empurrar Israel para o mar e acabar com aquela nação que acabou de ser criada. E há um conflito. E como que uma nação que acabou de ser criada não tem nem direito às suas forças estabelecidas? Eles conseguem reverter aquela situação. Irmãos, se você olhar na história, os comentários, eles vão estabelecer como uma grande vergonha, porque houve um massacre dos israelitas diante daquelas forças. Isso não é uma opinião, é a história, não é a minha opinião, é apenas um fato histórico. E aí você vê que houve um grande empenho para acabar com Israel, mas isso não acontece. E Israel continua dizendo: Deus é o meu refúgio. E Deus vai lembrar-se das promessas que Ele fez, e Deus vai fazer cumprir as suas promessas. Logo depois de 1948, quando chega 1967, há um outro grande conflito, e o Egito junta forças de novo, e eles querem fechar o canal de Suez, e eles tomam conta de tudo, eles começam a invadir Israel, e Israel tem uma retomada grandiosa. Irmãos, a força militar desses países que se aliaram contra Israel é quase o dobro, se não for mais que o dobro. E Israel novamente junta forças e vence esses países. E a conquista deles, eles conquistam toda a parte do Sinai, quase que eles chegam no Cairo, que é a capital do Egito, quase que eles tomam o Egito. Eles vão inclusive tomar as colinas de Golã, lá da Síria, que até hoje ainda está em domínio de Israel. E eles começam a ampliar o seu território. Era para eles serem massacrados, mas eles ampliam os territórios. Você fala, como isso acontece? E por causa disso tudo, vem uma outra guerra. Em 1973, a chamada Guerra do Yom Kippur. Essa última era a chamada Guerra dos 6 Dias. E porque eles perderam tanto, eles pediram uma trégua, e aí terminaram a guerra. E aí Israel cedeu. Nessa última guerra, chamada Yom Kippur, eles planejaram a guerra no feriado santo de Israel. Por quê? Porque nesse dia o número de soldados é menor. Eles estão reunidos em família para celebrar o feriado. É um feriado religioso, e eles estão em família para celebrar. Então eles imaginaram que as forças de Israel de defesa seriam muito menores, e eles planejaram esse dia. E eles imaginavam que a força de defesa nos limites de Israel só seriam restabelecidos 24 horas depois do primeiro ataque. Mas as forças conseguiram se restabelecer 12 horas depois do ataque. Metade do tempo, e mesmo assim eles perderam de novo a guerra. Israel continuou firme, e a gente pode visitar Israel, que está lá com a sua soberania nacional até hoje. Aliás, a última questão polêmica era a mudança de capital, de Tel Aviv para Jerusalém, que Jerusalém é considerado um território internacional. A Jordânia é que cuida com soldados jordanianos civis, não militares. A região é cuidada por Israel. E é uma confusão, a gente não entende, Você vai lá para visitar, tem soldados de Israel e tem aquele cerco todo, é como um aeroporto. Você tem que tirar todas as coisas de metais, passa por um detector de metais. Quando você chega lá, tem os soldados civis jordanianos que cuidam, inclusive, da questão religiosa. E aí eu não posso segurar na mão da minha esposa, porque isso é contra a lei, naquela parte de cima lá, onde era o templo antigamente. As mulheres não podem mostrar os ombros, os joelhos, um monte de restrições, que para nós ocidentais é estranha, mas é assim que eles creem, e assim eles fazem ser seguido. E para nós esse conflito é de Israel, é da Jordânia, é do judeu, é do muçulmano. Quem que cuida? Para a gente é meio confuso, mas eles têm tudo isso bem organizado nesse caos conflitivo. O que a gente vê é o seguinte: o povo de Israel pode continuar dizendo, Deus é o nosso refúgio. E Israel continua sendo segurado por Deus. Ainda que o governo seja um governo laico, os religiosos podem perceber que Deus é a segurança deles. Quando a gente chega nos dias de hoje para a igreja, não só para o povo de Israel, quando você chega hoje para a igreja, você começa a pensar nos textos bíblicos, que falam agora da proteção de Deus, da segurança que Deus dá. E a gente vê textos como esse, em que ele vai dizer para a gente caminhar seguro. E quando eu vejo Pedro escrevendo,
Pedro está falando com pessoas que passaram por uma mudança de vida. Pedro não está falando para o povo de Israel. Pedro não fez um anúncio público a todas as pessoas, mas Pedro está falando aos santos. Eu vejo a mesma coisa lá na primeira carta de João. Vou pedir para você dar um pulinho lá comigo, depois volta aqui, mas só como uma referência. 1 João 5,18. É um texto também bastante conhecido. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabe por que o maligno não atinge, irmãos? Porque Deus é a sua segurança. Quando eu penso nesse texto, imediatamente a minha mente vai lá para Jó. Jó viveu muitos conflitos, a gente sabe, né? Se você quiser entender o problema de Jó, leia o primeiro capítulo, é suficiente para você entender todo o drama já. Depois você vai ler toda a história, mas o primeiro capítulo já mostra todo o drama de Jó, em que Satanás aparece diante de Deus. E Deus é que fala para Satanás, diz assim: você viu lá o meu servo Jó? Você viu como é um servo temente a Deus, como é fiel? E aí o diabo fala: também, com tudo que você deu para ele, né? Deixa eu tirar essas coisas dele lá, para a gente ver se ele continua. Irmãos, Jó é um homem temente a Deus e fiel. Deus acredita em Jó. Deus olha para Jó e fala: estou tranquilo com Jó. Pode tirar essas coisas dele. O que você não pode é tocar na vida dele. Você não vai tocar na vida dele, não. Tudo que acontece de Jó não está fora do controle de Deus. O que acontece com Jó? Tem um Deus que determina o que pode e o que não pode. E aqui há uma grande lição para nós, desse Deus que traz segurança para a gente, quando somos de Deus. Veja que o texto que a gente leu, fala que aqueles que são nascidos de Deus. Os que são nascidos de Deus não vivem no pecado. O pecado não é uma coisa que é aceita por aqueles que são nascidos de Deus. Quando a gente fala de pecado, tem muitas questões. Tem gente que fala assim: mas qual que é a lista do pecado, né? A gente quer uma lista, aí a gente faz igual os fariseus: isso eu peco, não, isso eu não peco. E a gente fica fazendo uma lista para a gente ver quantos pecados você tem. Eu só tenho tantos, né? Sou bem melhor que você. É natural do ser humano fazer essa comparação, mas não é isso que Deus nos chamou. Deus, quando fala do pecado, Ele fala daquilo que interrompe um bom relacionamento com Deus, na sua santidade, na sua grandeza como Deus, no seu plano divino. Aquilo que a gente faz contra Deus, contra as suas promessas, a sua palavra, a sua santidade, o seu plano, tudo isso é pecado, irmãos. Por isso que Jesus vai ensinar para eles. Às vezes você só pensou em alguma coisa e você estava completamente contrário àquilo que Deus estava fazendo. Você desprezou o plano de Deus, você desprezou o amor de Deus, você desprezou a pessoa de Deus. E às vezes você só pensou. Foi suficiente para você mostrar que você está contra Deus. E aí está o pecado. Mas aquele que é nascido de Deus não vive no pecado mais. O pecado incomoda. Eu sou sincero em dizer, irmãos, não adianta a gente querer mentir. Somos pecadores, sim, somos. Mas não amamos mais o pecado. Ele está aqui, sempre ao nosso redor, nos assediando. Uma hora é a nossa carne, que quer muito aliviar-se no pecado. E às vezes a gente cai. Às vezes é a tendência do mundo. Todo mundo faz. Porque qual que é o problema da gente fazer também? As nossas fraquezas, a correnteza. Todo mundo está indo, por que eu não posso ir? E às vezes está aí o pecado. Às vezes é o próprio inimigo. É esse inimigo que está ao nosso redor,
está rugindo como um leão. Ele veio para botar medo, para colocar insegurança, para dizer que a gente não vale nada, para dizer que o sacrifício de Cristo não chegou para mim, para dizer que eu tentei mudar, mas que não vai dar para mudar, para dizer que eu tinha um ministério, mas que não vale a pena eu continuar nesse ministério, para dizer que eu podia ser alguém na obra de Deus, mas que é melhor eu ficar quieto e não fazer nada, para dizer que o meu casamento está perdido, que não vale a pena lutar pelo meu casamento, para dizer que é melhor eu continuar pecando mesmo, porque eu sempre fiz assim, então não vai dar para fazer nada. Então eu começo a cair, a temer, a me entregar. Mas o texto diz: os que são filhos de Deus, esses nascidos de Deus, não vivem no pecado. Posso pecar, mas não amo mais o pecado. Eu sei o que Cristo fez por mim, e eu quero voltar rapidinho para Cristo. Quero olhar para a cruz de Cristo, em arrependimento e em fé, e dizer que é lá o meu lugar, aos pés da cruz de Cristo, amando esse Salvador que se entregou por mim, não desmerecendo o seu amor, mas aproveitando todo esse amor de Deus pela minha vida. E aí são processos de libertação, processos de desprendimento, processos de mudanças, de crescimento e edificação, de maturidade cristã, onde eu deixo aquele pecado. Um dia eu estou liberto, não quero mais, mas eu trabalhei por isso, eu orei por isso, Deus trabalhou na minha vida e meu coração estava aberto para que Ele mudasse o meu coração. Os que são nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus o protege. Irmãos, quando o pecado estiver ao seu redor, eu quero dizer, você pode vencer. E quando o inimigo estiver ao seu lado, trazendo destruição, Jesus pode vencê-lo. Use a autoridade de Cristo Jesus. Você vai olhar para você e vai lembrar o quanto você é fraco. E você vai se sentir pequenininho. E quanto menor você se sentir, não tem problema, isso é bom, sabe por quê? Porque você vai olhar para Cristo e vai ver o quanto Ele é grande. Às vezes nós queremos nos imaginar do mesmo tamanho que Cristo, e queremos que tenhamos a mesma autoridade que Cristo. Nós não vamos ter. E aí vamos nos sentir pequenos, e os dentes desse leão vindo sobre nós, e vamos ter medo. Não tem problema, irmãos. Vamos usar essa linguagem assim? Vá correndo, pule no colo de Jesus, nos braços de Jesus. Deixa que Ele proteja. Seja como uma criança humilde. Não seja vaidoso. Não seja uma pessoa que não quer dar o braço a torcer. Humilhe-se, entregue. E aí deixa Deus cuidar de você. Vamos voltar para o texto de 1 Pedro, capítulo 5, então, que foi o texto que a gente que a gente se baseou. E o texto vai dizer exatamente isso no versículo 6. Então olhe para o versículo 6, 1 Pedro 5, 6. Humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Irmão, as situações estão difíceis na sua vida, então humilhe-se. Humilhe-se diante de Deus. E às vezes não pense que são questões só sociais, geográficas, nacionais. Pense nesse novo reino que Deus veio explicar para nós. Esse reino que Jesus veio dizer que Ele estava implantando aqui. E esse reino que estava nascendo, que é o reino de Deus, com o poder de Deus. Efésios capítulo 1 vai dizer sobre esse grande poder de Deus que ressuscitou o Cristo dos mortos, dizendo: é esse poder que está sobre a igreja de Deus. Então vamos nos apoderar disso, não para que a gente seja melhor ou maior que as pessoas, mas para que essa autoridade de Cristo leve também libertação para as pessoas, leve salvação para as pessoas, e que seja o meu refúgio no dia da aflição. Humilhe-se para que Deus te exalte. Versículo 7, entregue então todas as ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Você não viu em Israel como Deus cuidou? Era assim no Antigo Testamento por causa daquela aliança, mas nessa nova aliança há um poder muito maior e muito mais destrutivo, porque não acaba apenas com a sua vida, mas acaba com a sua eternidade. Não acaba apenas com o seu emocional, mas acaba com a sua alma, o seu espírito. Acaba com a sua família, acaba com os seus planos, acaba com o seu futuro. Então, entregue ao Senhor todas as suas ansiedades,
E veja que está bem no presente do indicativo. Ele cuida de vocês. Ou na versão mais antiga que a gente gostava de citar, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado, todo dia Deus está lá. Ele tem cuidado. Mas veja, estejam atentos, olhos abertos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo. Sabe como é a nossa luta? Efésios capítulo 6 vai nos ensinar a nossa luta. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades nos lugares celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus. Ali vai falar sobre paz, sobre salvação, sobre virtudes, vai falar sobre fé, justiça, e vai falar ainda sobre oração, sobre vigília e sobre intercessão. Depois você dá uma olhada lá em Efésios capítulo 6. São armas para a nossa luta. Então nossa luta não é mais contra a carne e o sangue, como era lá no Antigo Testamento. E quando era assim, Deus protegeu assim. Agora não é mais assim, Deus vai proteger do jeito que é. Se a nossa guerra é espiritual, Deus vai nos proteger espiritualmente, irmãos. É a palavra dele. Mas é para os que nasceram de novo, é para esses que creem no Filho de Deus, é para esses que se humilham debaixo do poder de Deus. E lá está um Deus que não deixa o maligno tocar a sua vida. Lá está um Deus que protege desse leão rugindo, e ele pode fazer o barulho que for, ele pode assustar quantos forem, mas nós estamos nos braços de Jesus, seguros com o Senhor, e a nossa vida pertence a Ele. Quem vai tirar a nossa vida das mãos de Jesus? Permaneçam firmes contra ele, esse inimigo, o diabo, e sejam fortes na fé. Quando o texto fala fortes na fé, irmãos, não significa uma fé desvairada, não é uma fé em qualquer coisa. A gente tem um grande conflito, as pessoas dizem que têm muita fé, e é verdade, elas têm fé, mas no quê? No que elas têm fé? O texto não está falando para você ter apenas fé. O texto não está dizendo para você, tenha fé na fé. Quanto mais fé você tiver, melhor as coisas vão ser. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para você ter fé nesse aí, para quem você vai se humilhar. Nesse aí, para quem vai dirigir a sua vida. Nesse aí que comprou a sua vida com o seu sangue. Nesse que tem poder sobre as coisas, sobre a vida, sobre a história do universo. Permaneçam firmes contra o seu inimigo e sejam fortes na fé. Lembre-se que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. A gente tem mania de perguntar, oh Deus, por que eu? Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo, justo eu? A gente não pergunta assim? E a gente começa a colocar uma balança, né? Ó Deus, vamos ver aqui, ó. Eu tá certo, eu dei uma errada aqui, pisei na bola ali, tive um problema lá. Mas veja, também fiz coisas boas aqui, né? Isso não dá certo. Isso não dá certo. Os irmãos também estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você não precisa perguntar por que eu. O que eu preciso é ser forte. Sejam firmes, humilhados, agarrem-se a Jesus, confiem nesse Jesus. Deus, versículo 10, Deus em toda a sua graça os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Nossa visão não pode ser tão pequena, a ponto de olhar só para esse dia, o meu sofrimento de hoje, ó céus, ó vida, que dia triste, mas vamos olhar para a eternidade. Tem coisas grandes que Deus está fazendo, e Deus chamou você para participar da sua glória, da sua vitória na eternidade. Quando você lê o livro de Apocalipse, não é para você ficar com medo e se assustar, é para você ver que diante de tantos problemas, cataclismas, catástrofes, problemas universais de planetas e grandezas que a gente nem imagina, está um Deus que sai acima de todas essas coisas e que dá ordem e as coisas acontecem, e que no final todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E para você olhar para esse Deus e dizer, eu estou do lado dele, eu estou junto com ele, eu sou súdito dele, e ele vai vencer, e eu vencerei junto com ele. Essa é a nossa segurança, não no que somos, não no que fazemos, mas naquele que pode todas as coisas, naquele que venceu todas as coisas. Deus em sua graça os chamou para participarem disso agora eterna por meio de Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido um pouco de tempo, Ele os restaurará, Ele os sustentará e os fortalecerá.
Eu não sei como é que ela consegue traduzir tudo isso, né? Mas tem palavras difíceis aí para ela traduzir. Mas eu fico pensando, de todas as maneiras, é o seguinte, irmão, você tem que lembrar, você não vai ficar nem fraco, nem caído. É o próprio Jesus que te levanta e coloca do lado dele. É o próprio Jesus que diz, vinde benditos do meu Pai. Irmãos, que grandeza de Jesus. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Versículo 11. Amém. Amém. Eu quero convidar você a ceiar comigo. E a gente tem uma instrução bíblica em 1 Coríntios capítulo 11, que diz que isso é tão importante para Deus, tão especial para Deus, que Ele diz que aquele que ainda não nasceu de novo, aquele que não se batizou, aquele que não publicou a sua fé, não deve tomar. Porque para Deus isso significa o seguinte, nós estamos aliançados, nós estamos no mesmo ponto, aquilo que eu disse, você seguiu, você está no meu plano, então por isso comemos juntos. Você não convida alguém para comer na sua casa que você está de mal, ou que seja um inimigo seu, uma pessoa que você não conhece. Você convida as pessoas que você gosta. E Jesus convida para comer aqueles que estão em aliança com Ele. É um pacto muito, muito, muito sério. Então, quando a gente lembra desse dia, a gente já pensa o seguinte, é um dia para a gente refletir. E o texto vai dizer, examine-se o homem a si mesmo. O texto vai dizer assim, veja bem se você está aliançado com Deus, se você está andando nesse pacto, se você cumpriu o que Deus estabeleceu. Deus disse que você deve arrepender-se dos seus pecados, que você deve deixar essa vida passada e viver uma nova vida com Cristo. E para confirmar isso, você vai subir lá no batistério, mergulhar ou ser mergulhado nas águas, para dizer que aquela vida passada acabou, aquela vida de pecados acabou. Agora é uma nova vida com Cristo. E aí sim, por causa dessa nova vida com Cristo, você vai comer do pão que lembra o corpo de Cristo, foi oferecido pela minha vida e pela sua. E depois você vai beber do cálice para lembrar que o sangue de Cristo comprou a gente, pagou o preço do nosso pecado. E que agora nós somos de Jesus. E pode vir as forças malignas, as hostes espirituais, os poderes celestiais, nós somos de Cristo. E não há força que pode nos tirar das mãos de Jesus. Se você não passou por essa transformação, eu convido você a refletir, a orar hoje. Se você está com o seu coração longe de tudo isso, talvez um dia você tenha vivido todas essas coisas, mas hoje o seu coração está frio, eu vou pedir para você em nome de Jesus, faça um conserto, converse com o Senhor, faça um exame, faça uma avaliação, torne isso uma realidade de novo. Então comece tudo de novo, arrependa-se do seu pecado, confesse onde você errou, faça um novo plano com Deus, permita que o sangue de Cristo esteja sobre a sua vida, por um novo momento, por uma nova vida com Deus. E depois disso, vamos tratar de novo o seu reconciliamento, ou a sua reconciliação, o seu plano de vida, o seu momento com Deus. Se precisar, nós vamos para o batismo. Se não precisar, se você já foi batizado, haverá uma reconciliação. Depois de tudo isso, aí você senta com a gente, aí você vai comer e beber conosco. A ceia é muito importante, mas ela não garante a reconciliação com Deus. A reconciliação se dá no seu coração quebrantado, no seu coração prostrado diante de Deus. Então esse é o nosso objetivo hoje. Agora nós que temos vivido essa aliança com Deus, esse amor com Deus, ainda que pecamos, nós não amamos mais o pecado. Então nós celebramos a Deus, Deus obrigado. Nós celebramos a Deus, a graça de Deus, de servir o seu corpo e o seu sangue. E eu vou pedir a ajuda dos irmãos que vão nos ajudar, os nossos diáconos, porque eles vão servir o símbolo do corpo e do sangue de Cristo, para que a gente tome. Está tudo preparado, é diferente, e a gente nem tirou da embalagem original. A gente gosta de deixar sempre tão bonitinho, pela importância que vemos nisso, mas hoje está tudo na embalagem original, para que eles possam servir os irmãos sem encostar. E aqui dentro tem o kitzinho que vocês vão receber. Esse kitzinho está fechado. Aqui tem um pedacinho de pão sem fermento e tem o cálice. Então, se você está nesse pacto, se você já foi batizado e está nesse pacto com Deus, você vai servir-se.
Senão não tem problema, não pegue, não tem problema. Faça a sua oração, converse com Deus, esteja diante de Deus, tá bom? Enquanto cantamos, os irmãos vão servir, você pega, segura. Depois vamos comer e beber juntos, tá bom? Nosso irmão Joel, nosso irmão Douglas vão nos ajudar aqui. Se acontecer algum acidente, cair no chão, a gente repõe, não tem problema, não pegue, né? Tudo é diferente, a gente abre o pãozinho, pula para o lado, não tem problema. É um símbolo para nós muito importante. De repente aqui na hora da gente comer pode não dar certo, mas o plano de Deus deu muito certo. A vitória de Cristo aconteceu de verdade. Ele resgatou as nossas almas da condenação, nos deu vida. Por isso louvamos ao Senhor. E o texto bíblico lá, onde Paulo ensina o povo lá de Corinto, para celebrar a ceia do Senhor, diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Nessa noite ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu, por isso que você recebe um pedacinho, né? Porque foi partido assim, entre eles, partiu, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Comamos. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que beberem. Lembramos que Jesus vai vir, que Jesus venceu e continuará vencendo, e a sua vinda é certa, e nós esperamos que Ele volte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bebamos. Obrigado, irmãos, por me ajudar a servir a ceia do Senhor. Obrigado, Andréia, por me ajudar aqui com a palavra de Deus e por vocês estarem conosco aqui, você e o Lenício. Obrigado. Obrigado, irmãos, por nos ajuntarmos hoje. Que bom compartilhar a ceia do Senhor junto com você. Esse culto maravilhoso. E nós vamos continuar cantando e vamos terminar o culto assim. E eu vou pedir que você me ajude na saída. Nós vamos cantar, a transmissão vai terminar, mas nós vamos continuar cantando. Eu vou pedir que saia dos últimos bancos, vocês vão saindo e a gente vai continuar cantando, a gente vai saindo. Se você quiser conversar, cumprimentar alguém, vamos fazer isso lá fora. Mas aqui dentro, para que a gente mantenha todos os padrões de segurança, a gente sai e não vamos ficar conversando aqui dentro, nem se encontrando, dá vontade de abraçar, né? Então, por favor, eu vou pedir que você saia e a gente fique lá fora. Se você tiver pressa de ir embora, pode ir, você vai estar abençoado e recebe o meu gratidão por estarmos juntos. Leve o abraço meu e da nossa igreja a toda a sua família, por favor. E aí eu vou pedir que você saia e a gente vai se encontrando lá fora, assim, à distância, né? Mas lá pelo menos é mais aberto, tem um ventinho, é mais seguro. Quem precisar ir embora, pode ir embora, não tem nenhum problema. Nós queremos manter a segurança, manter toda aquilo que traz certeza de que estamos fazendo certo. Mas por favor, fique em pé no seu lugar. Quero orar pela sua vida, abençoar você para terminar esse culto assim, bem alegre, bem feliz com tudo que Deus nos deu. E eu quero que você saia daqui sabendo que você está seguro nas mãos de Deus. Senhor bendito, nós te louvamos. O Senhor é esse Deus maravilhoso ao longo da história, onde cumpre as suas promessas e não deixa dúvidas para nós. Nós estudamos hoje que nós nos humilhamos, nós perdemos a nossa vida, mas é aí que ganhamos, como disse o teu Filho Jesus. Nós confiamos no Senhor e o Senhor não nos desaponta. Às vezes nós falhamos conosco mesmo, às vezes fazemos promessas para nós que não cumprimos, mas o Senhor não falha. Estamos seguros contigo e nós queremos andar assim, sabendo, Deus, que com o Senhor estamos salvos, estamos seguros. Nada que acontece conosco está longe daquilo que o Senhor determinar, daquilo que o Senhor colocar, da história que o Senhor quer escrever na nossa vida e através de nós. Recebe a nossa gratidão.
Recebe, ó Deus, a nossa humildade diante do Senhor, para pedir que o Senhor nos abençoe essa semana, para pedir que o Senhor caminhe conosco, que o Senhor nos ensine a cada vez mais andarmos humilhados, mas também santificados diante do Senhor. Abençoa esta igreja, abençoa as famílias que aqui estão representadas, abençoe esses irmãos queridos que nos encontramos hoje, que bênção. Abençoe os irmãos que nos acompanham pela internet, talvez agora mesmo, talvez em um outro momento, mas que a tua graça esteja com todos eles. Eu oro por essas vidas ao Senhor em nome de Jesus e os abençoo com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, agora e para sempre. Amém.